É isso, Chapecoense foi goleado pelo Goiás na Arena Condá e uma noite para se esquecer. A gente vai ver como foi o jogo. Um jogo que mexeu com a expectativa do torcedor. Depois da vitória contra o Santos, 7.119 pessoas foram para a Arena Condá para ver a Chape dar um passo a mais na busca da permanência na Série B. Só que o que se viu foi um Goiás bastante superior ao Verdão do Oeste. Isso que o clube esmeraldino tem poucos motivos para ainda acreditar no acesso à Série A. Mesmo assim, os goianos abriram o placar neste chute de Juninho, que ainda desviou na marcação. Desconcentrada em campo, a Chapecoense não conseguiu competir. Neste lance, Juninho poderia ter feito o segundo, mas preferiu o passe. E o mesmo Juninho mandou perto este outro remate. O Goiás estava melhor e Bruno Leonardo facilitou um pouco mais a vida dos goianos neste pênalti bobo. O goleiro Tadeu cobrou bem e fez 2-0. O resultado poderia ter sido pior para a Chapecoense no primeiro tempo, mas mesmo perdendo de 2-0, o Verdão voltou para a etapa final buscando a reação. Logo a 1 minuto, Giovanni Augusto, que recente tinha entrado, descolou este belo passe. Mas Marcinho errou na hora de encontrar um companheiro na área. A pontaria também foi uma dificuldade. Nesta jogada pela esquerda, Marcinho limpou o marcador, mas mandou por cima. Já o Goiás levava perigo quando chegava na área do goleiro Léo Vieira. Tanto que depois do escanteio, o Lucas Ribeiro conseguiu mandar para as redes. 3-0. A Chape não desistiu do jogo, queria ao menos descontar. Mas a noite era dos goianos. Depois da jogada pela esquerda, Paulo Baia cruzou na medida para John Vasquez. 4-0, goleada na Arena Condá. O Verdão do Oeste ainda teve essa chance com o Mailton, mas acabou assim mesmo. Chapecoense 0, Goiás 4. Nós não conseguimos colocar em prática aquilo que nós projetamos. Foi uma derrota muito dura. Eu não lembro de toda a minha história na Chapecoense de ter perdido de 4 dessa maneira em casa, eu não lembro, porque nós no primeiro tempo fizemos um jogo muito abaixo. A nossa equipe, quando a gente não compete, nós temos muita dificuldade em anular o adversário, e não competindo a gente não consegue jogar também. Mas a sensação que eu tive ontem é que a Chapecoense entrou em campo achando que ia ganhar do Goiás de qualquer jeito. Saltinho alto, né? Salto alto não fica bem em jogador de futebol, salto alto fica bem em mulheres. Porque entrou de salto alto, não competiu. Como assim não competiu? Mas por que não competiu? E o Gilmar Dalpozo não conseguiu explicar por que não competiu. Isso aí dá margem para muita especulação, principalmente por parte dos torcedores. Piazada, jogadores da Chapecoense, ficou feio para vocês, viu? Ficou feio, ficou chato para a comissão técnica também. O torcedor está indignado e aí o torcedor levanta uma série de hipóteses. Mas ontem o time entrou desconcentrado, não conseguia ficar em pé, escorregava a todo momento na frente, no meio, atrás. Time entrou desorganizado, desatento, errando tudo. Na defesa, a defesa foi um fiasco. A dupla de zagueiros, uma noite terrível. Meio de campo, aí o que aconteceu? Gilmar criou ontem a saidinha de 3. Já havia criado em outros jogos, mas nunca o time ficou tão exposto. E do outro lado, um técnico inteligente viu a saída de 3 e colocou 3 jogadores do Goiás para marcar pressão. E aí a Chapecoense afundou. Tomou 2 gols no primeiro tempo, poderia ter tomado mais. Qualquer bola cruzada para dentro da área era um Deus nos acuda. Um time apático, mas por quê? Onde é que ficou aquele futebol do jogo contra o Santos? O que é que o jogo do Santos teve diferente? Olha a dupla de zagueiros, os dois não conseguem interceptar a bola e ela sobrou pro cara do Goiás fazer 1-0. Aí a saidinha de 3, ó. Um zagueiro lá na direita, outro na esquerda e o Taque no meio perdendo a bola e o Rildo conseguiu perder o gol. E vai ter outra perdida de bola na saída de 3 que foi do Marlone. Aí o que acontece? Fica 3 lá atrás, fica um volante no meio e 4 lá na frente. E quem que arma a jogada no meio de campo? Não tinha. Cadê aquele time compacto que nós elogiamos tanto contra o Santos? Aí o Bruno Leonardo, uma noite terrível, acabou cometendo o pênalti e o Tadeu bateu e se deitou e fez 2-0. E poderia ter sido mais. Poderia ter sido mais já no primeiro tempo.
No segundo tempo voltou melhor? Voltou. Aí errou outro fundamento que não pode errar tanto na conclusão. Não conseguia acertar o gol. Olha o Marcinho. Não conseguia acertar o gol. Eu lembro que teve um momento que eram 5 chutes e nenhum no gol. Nenhum no gol. E quando chutaram dentro do gol, atrasaram pro Tadeu. Olha aí, ó. Mais um chute pra Lua. Então, é muito erro. E cada vez que o Goiás ia lá, era um Deus nos acuda. Olha aí, ó. Tá 2-0 e bola na trave. Aí já poderia ter dado 3-0. Ó a zaga, de novo. Lucas Ribeiro subiu contra os dois ali, não consegue cortar uma bola, o Lucas Ribeiro faz 3-0. E a gente notava que a qualquer momento ia sair mais. Olha aí, ó. Isso aí é chute a gol. Primeiro chute a gol. Isso aí é atrasar a bola pro Tadeu. Pra fazer gol no Tadeu, não adianta chutar desse jeito aí. E aí o Paulinho Baia entrou, o Velasquez, né? Foi lá e fez 4-0 e liquidou a fatura. Então, uma atuação irreconhecível, não dá para admitir falta de competir. Nosso time não competiu, mas como não competiu? Não competiu por quê? Falta de vontade? Falta de... Do que é? O que aconteceu para não competir? O Gilmar Dalpozo não conseguiu explicar. Então isso aí levanta várias situações de hipóteses junto aos torcedores. O Maringá falou ontem, olha, quando foi questionado em relação a prêmio extra, que é o que a maioria dos torcedores estão falando. O Gilmar falou, o Maringá falou, não, nós temos combinado o bicho e o prêmio. Então, gente, os jogadores ganham salários, ganham bicho e ganham prêmio para permanecer na Série B. Isso porque a diretoria quis economizar no início do ano, contratando jogadores baratos e agora está custando caro para buscar a permanência. Ontem era jogo da tranquilidade e não foi isso que a gente viu. Foi um time apático, um time sem competir, um time desorganizado na defesa, no meio de campo e no ataque. E aí tomou de 4-0 ao natural do Goiás. O Wagner Mancini deu um show ontem dentro da Arena Condá. Então tem que ter humildade para reconhecer os erros. Eu não sirvo para ser dirigente e não serviria nunca. Porque se sou eu colo um cartaz na entrada do vestiário até o dia do jogo contra o Brusque, um 4-0 lá. Ah, vamos esquecer esse jogo. Não tem que esquecer. Tem que lembrar do que não pode ser feito nos próximos jogos. Porque ontem era um jogo para buscar tranquilidade e a Chapecoense fracassou. Agora tem 5 jogos para buscar 7 pontos. É 50%. E é muito deslize. É muito irregular esse time do Gilmar Dalpozo. Nos últimos 4 jogos, a Chapecoense tomou 11 gols. É muito gol. É muito gol. O forte do Gilmar Dalpozo sempre foi marcação. Não pode tomar tantos gols assim. Aí a defesa toma tantos gols como tomou, quase que média de 3 gols por jogo. Aí quando o ataque não fez como não fez ontem, o time vai perder. Então dos últimos 4 jogos, perdeu 3. Sinal de alerta ligadíssimo mais uma vez, mais uma semana no Verdão. Tenho humildade para reconhecer os erros e cobrar dos jogadores. Não estou aqui fazendo terra arrasada, não estou dizendo que nada serve, não vou desmanchar aquilo que já foi feito, mas tem que ter humildade para reconhecer o que deu errado e corrigir para o jogo fora de casa contra o Brusque e fora de casa, os últimos 3 jogos, a Chapecoense perdeu. Tem que fazer algo de diferente internamente para recuperar contra o Brusque. Vai arder um pouco. Vamos colocar a classificação na tela aí, que não mexeu muito, porque foi só o jogo da Chapecoense, mas só para a gente ter uma noção de que a Chape pode ser ultrapassada por Paysandu, CRB, Botafogo e Ponte Preta. Ou seja, nessa rodada ainda... Pode entrar. Todos os dias nós vamos ter alguém para secar. Hoje, secar o CRB que joga em casa contra o Mirassol. Se o CRB empatar, já ultrapassa o Chapecoense. Hoje é o único jogo que interessa a Chapecoense. CRB e Mirassol, lá em Maceió. Esse é o jogo que nós vamos ter que secar hoje, mas amanhã tem mais jogo, quinta-feira tem mais jogo, vamos ter que passar a semana inteira secando. Terrível.